Olá, boa tarde a todos. Eu vou começar, vamos esperar um pouquinho, dar uma introdução. Vou começar a responder as perguntas e respostas que já foram feitas na última semana. Eu deixei nos stories a possibilidade de fazer perguntas e respostas e vou responder primeiro dos assinantes e depois, conforme for, as outras perguntas e de quem for fazendo, na sequência. Uma live de meia hora. Olá, Camila, Bruno, Marli Reis, Márcia Favreto. Boa tarde a todos. Então, eu vou à primeira pergunta, que é da Dani Sil 7. Ela perguntou, é uma pergunta que não tem muita relação com a minha especialidade, que é cardiologia, cardiogeriatria e manejo do estresse. Antes de eu responder, só gostaria de saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Getúlio, Camila, Rosenei, vocês estão me ouvindo? Só para dar um feedback, tá? Se vocês estão me ouvindo direitinho. Elisa. Ok, Del. Obrigado. A pergunta que ela fez, inicial, foi sobre qual a importância do ultrassom de abdômen. E, na verdade, o ultrassom de abdômen, como eu falei, não tem relação direta com a minha especialidade, mas as principais comorbidades ou doenças que a gente pode avaliar para descartar problemas, por exemplo, avaliar a vesícula. Então você consegue ver se a vesícula está distendida, se há cálculos na vesícula, se ela está sugestiva de uma colecistite aguda, de uma inflamação que precisa de cirurgia, se a pessoa tem sintomas. Então ela consegue ver baço, consegue ver fígado, vesícula. O intestino consegue ver se tem distensão de alças intestinais, tá? Então, é um exame de fácil realização, dependente de um aparelho bom, de um médico bom para fazer o ultrassom de abdômen. E caso haja dúvida, aí precisa partir para uma tomografia por contraste, por exemplo, que consegue ver melhor pus na cavidade, sangue, sangramento, consegue avaliar melhor o pâncreas, por exemplo, que é mais profundo. Tá? Então, respondendo a primeira pergunta da Dani Sil 7. A segunda pergunta é sobre a pressão alta. Além dela, quais as causas ou fatores de infarto ou AVC? Então, a gente tem pressão alta, o diabetes, que faz diferença se é um pré-diabetes, um diabetes inicial, bem controlado ou inicial, ou um diabetes crônico de longa data, mal controlado, com hemoglobina acima de 7, hemoglobina glicada. Tá? Então isso faz diferença. Se é insulino dependente, tudo isso faz diferença porque o vaso pode inflamar mais ou menos, ser mais espástico, ter mais risco de contrair e de inflamar e de formar placa de gordura, de ateroma. Ok? Então, hipertensão, diabetes, que são fatores de risco para AVC e para infarto. Além disso, sedentarismo é um fator importante, que é um santo... O sedentarismo e você praticar atividade física regular é um santo remédio. O sedentarismo, ele aumenta o risco de tudo, para ter diabetes, hipertensão, obesidade, e é um fator para infarto, fator de risco para infarto e AVC indireto. Sedentarismo. A depressão aumenta risco cardiovascular. O estresse, de forma indireta, também aumenta risco cardiovascular. O cigarro aumenta em 3 a 4 vezes o risco cardiovascular de infarto, por exemplo. Se você para em um ano, você já reduz pela metade o risco de infarto, se você para de fumar. Então,
o colesterol, a dislipidemia, ou seja, e o principal colesterol que interfere, o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, mas o HDL estando muito baixo, que é o bom, também influencia para formar a placa de ateroma e de gordura nos vasos do coração, do pescoço, do cérebro. A lipoproteína a gente considera como um fator de risco também associado para jogar para alto risco ou continuar no médio, por exemplo, no exame de sangue que a gente avalia. Acho que são esses os principais fatores de risco, além da hipertensão com risco de causar AVC ou infarto. Kikas Topa também entrou. Parabéns, hoje é de seu aniversário. Parabéns, muitas felicidades aí de saúde, Kika. A Fabiana, a Eliane Souza. E agora vamos para a próxima pergunta. Doutor, não me dei bem com o Contrave. Tive dor no peito, piorou a ansiedade. Será que eu conseguirei usá-lo novamente? O Contrave é um medicamento que ele é associado, são uma associação de 2 tipos de medicamento para reduzir o apetite e ajudar a reduzir o peso, a obesidade, o peso, o sobrepeso. E aí ele tem associação de um medicamento que é usado para controlar o humor, para estabilizar o humor, que é usado para parar de fumar, é a associação desse medicamento com outro medicamento que é da família dos opioides, da morfina. Então, a pessoa pode ter enjoo, pode prender um pouco o intestino. Então, aí é importante, quando começar a usar, ver se não precisa usar de laxante, tomar mais água, caminhar bastante para manter o intestino e a digestão boa, porque ele pode piorar tanto para ter enjoo, para ter refluxo, quanto para prender o intestino, tá? As substâncias que tem no Contrave. Então, talvez você conseguir, tomando laxante, algum laxante se prender o intestino, medicamentos sintomáticos para a parte digestiva, e conseguindo fazer uma caminhada diária, aí você melhora um pouco esse estado de ansiedade, às vezes um pouco de palpitação, tá? E consiga voltar a tomar ele. Mas tem outras opções também que dá para conversar, por exemplo, com a endócrina, né? Com a doutora Diná, que também conhece, apesar de que alguns medicamentos para controle de peso têm um valor muito alto, né? Às vezes alguns valores até meio proibitivos, e alguns tem só nos Estados Unidos. Então, ainda penso que o melhor remédio é a mudança do estilo de vida, você implementar um hábito, seja de dieta, de atividade física, começar a ter disciplina. Porque você não pode esperar estar animado para começar a fazer, por exemplo, uma caminhada, uma atividade física ou iniciar uma dieta. Você precisa ter disciplina para criar esse hábito, e aí vai ter dias que você está mais animado, está mais engajado, mas você não pode esperar. É a disciplina o principal fator para você conseguir mudar de fato o seu organismo, melhorar o seu organismo. E você não tem que pensar, vou perder peso. Você tem que pensar, vou mudar o estilo de vida, vou mudar algum hábito, e para isso preciso ter disciplina. Esse é o maior remédio que existe, tá? Não é uma pílula mágica. E você começa a ter prazer depois de um tempo que você adquire o hábito. Sou hipertensa. Tomo 3 remédios. A pressão varia entre 9/7 e 12/8. É normal? Dani, é normal. Uma pressão de 12/8, 9/7 é normal. Abaixo, o ideal é que ela fique abaixo de 14/9, estando você sentada, tendo descansado, uns 5 minutos, de 3 a 5 minutos paradinha, com o braço na posição certa, sem vontade de fazer xixi, não ter acabado de tomar café, não estar super ansiosa, e aí medir a pressão. Se ela está menos que 14/9, em geral ela é uma pressão boa, tá? Tem algumas situações que você precisa de uma pressão mais baixa, como na insuficiência cardíaca, que aí às vezes o paciente tem uma pressão, por causa dos medicamentos para o coração fraco,
a pressão chega a ficar 9/6 normal, e é considerada normal. Mas, em geral, estando abaixo de 14/9, 13,5/8,5, dali para menos, de média, já é uma pressão boa, ok? Tem algumas coisas que causam pseudo-hipertensão, que é, se você está com dor, bateu a canela, bateu a perna, e está com muita dor, a sua pressão vai subir. Se você subiu escada correndo, fez uma esteira, fez uma bicicleta, a sua pressão vai subir. Se você brigou com o namorado, a sua pressão vai subir, passou estresse, passou nervoso. Esses 3 fatores, quando você faz as pazes com o namorado, quando você descansa do esforço, ou quando você controla a dor que você estava sentindo em alguma parte do corpo, a pressão normaliza. Quem não é hipertenso, ela normaliza, ela volta ao normal. O Thiago também entrou, que costuma acompanhar, né, bastante nos posts, nos Reels. Obrigado pelo Thiago pela presença, a Edith e a Maria. Minha mãe teve um AVC com a pressão de 13/9. Elisa Dávila 12. Eu li por acaso aqui, tá? E essa situação que você está me dizendo, ela é completamente atípica, tá? Eu presenciei, porque eu trabalhei em UTI por 18 anos. Então, eu presenciei dezenas de AVCs. E a fase aguda do AVC, em geral, tem uma pressão alta. Então, eles chegavam com pelo menos 15, 16/9, 16/10, dali para cima. Às vezes com 20, 22 de máxima de pressão. Essa situação de 13/9, ou já tinha passado, não era a fase aguda, as primeiras 24 horas, tá? Ou é uma situação fora do normal, atípica dos AVCIs em geral, que são, na fase aguda, tem pressão alta. As outras pressões. Tenho a pressão controlada. Outras perguntas. Tenho a pressão controlada, mas tenho crises de ansiedade e minha pressão já subiu até 20/9. O que acha? É o que eu expliquei da pseudo-hipertensão, ou da falsa hipertensão. Quando você passa muito nervoso, estresse, nervosismo, ansiedade, mesmo sendo normotenso, tendo uma pressão normal, a pressão pode subir. Então, se eu passei um nervoso, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, um pico de ansiedade, a minha pressão, eu tenho uma pressão minha em repouso, é 10/6, tá? Sem remédio. Graças a Deus e aos meus hábitos. O que eu faço? Se eu briguei, estou estressado com alguém, a minha pressão vai para 17, 18/10. Voltou ao normal, me acalmei, conversei, cheguei a um consenso com a pessoa, voltei aos meus níveis basais de emocional, a minha pressão volta para os 10/6. Ok? A Dani está falando aqui que a pressão dela às vezes chega em 15, 17/9. Aí precisa ver assim, se isso é uma situação esporádica, em que a pressão subiu por algum desses 3 motivos que causam falsa hipertensão, ou se ela está tendo escapes diários e contínuos. E aí, nessa situação, a gente precisa fazer ajuste. Se a gente tem uma dúvida, se a gente está com a pressão alta ou não, e fica essa dúvida, a gente não consegue definir, às vezes a gente fazendo uma monitorização da pressão diária, seja no postinho ou em casa, e anotando os valores, por exemplo, de manhã e à tarde, ou, se não tem essa possibilidade, fazer um mapa de 24 horas, que a gente consegue ver se tem muitos picos e se a média da pressão está abaixo ali de 3,5/8. Vou responder mais uma pergunta aqui. A outra pergunta que me fizeram nos stories foi: a moça que morreu no show poderia ser cardíaca sem saber? Lá no show da Taylor Swift, calor extremo pode matar uma pessoa com um coração saudável, uma pessoa que tem saúde? Sim, o coração saudável,
Quem sofre uma desidratação intensa, no caso dela, pode sim ter perda de eletrólitos, sódio, potássio, magnésio e desencadear, entrar numa crise de arritmia, que é difícil reverter sem repor os líquidos e os eletrólitos. Então, às vezes, entra uma arritmia que precisa dar choque e você não consegue reverter sem repor os eletrólitos. Isso em UTI, às vezes você consegue fazer rápido, mas caso contrário fica muito difícil. E o outro exemplo que eu dei no Reels, se tiver uma desidratação intensa, a pessoa ficar muito parada, ela pode ter mais risco de trombose nas pernas, de formar aquele coágulo nas pernas, e a desidratação deixa o sangue mais denso e mais viscoso, mais grosso, e aí aumenta o risco de trombose das pernas em direção ao pulmão, fazendo um tromboembolismo pulmonar, que a gente fala o TEP, né? Então tem outras causas, né? A pessoa pode infartar por causa desse sangue mais grosso, mas assim, de uma forma geral, é uma coisa rara de acontecer, e pessoa jovem e sem nenhum problema de saúde. Esse caso, você viu que 1000 pessoas passaram mal, desmaiaram, tal, e ela foi uma exceção em que veio a falecer. Vamos lá. Mais uma pergunta que tinham deixado aqui. Qual a importância do exame dímero-D, ou dedímero? Esse exame é um exame de sangue para ver se a pessoa fez um tromboembolismo pulmonar, um coágulo nos vasos do pulmão, dímero-D. Só que acontece, ele é alterado em várias situações. Então, se a pessoa é muito idosa, se a pessoa está muito desidratada, se a pessoa tem uma doença uma inflamação no pulmão, se a pessoa tem insuficiência cardíaca, se a pessoa tem insuficiência renal crônica, ele pode estar alterado, tá? Então, assim, ele ajuda a pensar e a diagnosticar a trombose pulmonar. Só que ele pode estar alterado em várias outras coisas. Então, você não pode considerar ele. Geralmente, a gente faz uma tomografia, uma angiotomografia, com um protocolo padrão, com o paciente internado, para conseguir analisar os vasos do pulmão e dizer se realmente se tem ou não o tromboembolismo pulmonar. Tenho mais uma ou duas perguntas aqui. Daqui a pouco eu começo a ler também as de vocês, tá? Tá passando, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vou ler um pouco a do Rodolfo aqui. Uma vez pedalei 7 km e ao retornar esperei 15 minutos e fui aferir a PA, ela estava 18/11. O ideal é aferir após 1 hora, é isso mesmo? Então, geralmente, não precisa de tudo isso, tá? Existe uma diferença entre... Talvez tenha sido isso, tá, Rodolfo? Existe uma diferença entre o atleta, a pessoa que está bem condicionada, com um cardiorrespiratório muito bem condicionado, que seria o exemplo mais extremo, seria um atleta de corrida ou de ciclismo, por exemplo. E o outro exemplo seria uma pessoa que é sedentária, mal condicionada. O que acontece? Vou dar até o exemplo da frequência, da batida do coração também, que fica mais fácil de entender. Quando a pessoa faz um exercício, faz um exercício físico de moderado a intenso, se ela está mal condicionada, por exemplo, o coração dela vai a 160, 170 batidas por minuto. Na hora que ela para, ela demora 3, 5 minutos para baixar mais a frequência de uma maneira significativa e ir para próximo de 100 batidas por minuto. Ela demora muito tempo para se recuperar, vários minutos, a frequência cardíaca, e, por consequência, a pressão também demora mais tempo. Já um atleta maratonista, de elite, A, elite B, muito bem condicionado, quando ele chega a 180 no esforço, 170, 180, 190, às vezes ele passa da frequência máxima ali, porque ele vai além do limite da capacidade dele, às vezes. E em coisa de 1 minuto, 2 minutos, a frequência dele cai, despenca. Então, o que demoraria, para quem está mal condicionado, demora 5 minutos para voltar ao basal
da frequência cardíaca, por exemplo, no atleta, em 2 minutos, praticamente já voltou ao normal, e ele está ali com 80 de frequência, e aí esse cara que tem um condicionamento físico muito, esse atleta, essa pessoa que tem um condicionamento físico intenso, de endurance, de maratona, natação ou ciclismo, o coração dele em repouso chega a bater 35, 40 de frequência em repouso. Pelo condicionamento cardiovascular. Ok? E a pressão também demora mais para baixar, nesse caso. Então depende do seu preparo e depende da intensidade do exercício que você faz. Ok? Eu vou responder mais uma daqui, que já tinham feito, depois eu volto aí. Ok? Atraso de condução no ramo direito ou esquerdo no eletrocardiograma pode evoluir para algo mais grave? Isso é o que a gente chama de bloqueio de ramo direito incompleto ou bloqueio de ramo esquerdo incompleto. Assim, quando a gente tem alternância no Holter, por exemplo, que vê o ritmo do coração nas 24 horas, do bloqueio de ramo esquerdo para o bloqueio de ramo direito, indo de um lado para o outro, pode ser indício de isquemia, de coração, do vaso do coração querendo entupir, por exemplo. Quando a gente tem bloqueio de ramo esquerdo completo, se for agudo, pode ser indício de isquemia aguda, de infarto. Se a pessoa já tem esse bloqueio de ramo esquerdo antigo, você não consegue ver no eletro. Quando a pessoa vai achando que está infartando no pronto-socorro e ela já tem um bloqueio de ramo esquerdo antigo, uma alteração elétrica no eletro antiga, esse eletro ele mascara se a pessoa está infartando ou não e o médico não consegue ver. Então ele vai pelo sintoma, pelas enzimas do coração que podem sugerir estar infartando e pelos sintomas. Aí já começa a medicar, tá? Aí o eletro fica... não consegue mostrar direito. Então tem essas nuances em relação aos bloqueios de ramo. Ok? Doutor, o Glemerson, por que o infarto é tido como uma doença multifatorial? Pergunta interessante. É porque ele pode acontecer por diversas causas, diversos mecanismos. Então o que a gente fala de disfunção do endotélio, das células que revestem o vaso das coronárias, das artérias do coração, elas podem fazer espasmo, por exemplo, induzido por substâncias como cocaína, que é o tipo de droga mais frequente para causar isso, por cigarro, principalmente à noite, que causando angina prismetal, que a gente fala, que a gente denomina. Ele pode sofrer um processo de inflamação e formação progressiva de placa de gordura, de ateroma, isso induzido por vários fatores, como estresse, diabetes mal controlado, o açúcar no sangue, o nível de açúcar no sangue mal controlado, hipertensão arterial mal controlada, além do cigarro, o colesterol ruim alto, LDL, o colesterol bom baixo, que também influencia, tá? A inatividade, o sedentarismo, o excesso de peso ou a obesidade também gera um processo inflamatório nos vasos, no organismo como um todo, tá? Então, a obesidade, ela causa inflamação nos vasos, assim como o diabetes. E o estresse crônico, por aumentar o cortisol, também causa inflamação nos vasos. E aí pode favorecer tanto a formação de placa de gordura, quanto favorecer o espasmo, a contração repentina. E tem, por exemplo, no caso da cocaína, é uma situação interessante, porque muitas vezes a pessoa não tem lesão nenhuma no vaso, o vaso está sem obstrução nenhuma, e o vaso fecha completamente. Ele faz um espasmo e a pessoa infarta, e ele fecha por algumas horas, assim. E se não tiver socorro, ela pode vir a morrer, tá? E às vezes acontece isso com pacientes, com pessoas jovens. Então, por isso que ele é uma doença multifatorial, né?
pode ter várias causas. E tem outras causas mais raras que podem interferir também, que às vezes assim a pessoa tem uma ponte intramiocárdica. Então os vasos costumam levar sangue, os vasos do coração levar sangue por fora para o músculo do coração, tá? Esses vasos. O que acontece? Às vezes um vaso entra por dentro do músculo, ao invés de ficar por fora só levando sangue. E aí quando o músculo do coração contrai, ele aperta. Então se o coração contrai muito rápido, a pessoa pode ter angina nesse caso. É uma má formação, tá? Arterial das coronárias. Eu vou te falar que nesses 20, eu já peguei uns 20 pacientes com essas pontes intramiocárdicas, e aí você tem que usar remédio que faz o coração bater mais devagar, que protege, para ele não ter dor ou angina. Vamos lá, Dani. Realmente, magnésio faz bem ao coração? E qual, doutor? Olha, a gente tem vários tipos de reposição de magnésio associado, né? Tem o biciglinato magnésio, que ele favorece muito rápido a absorção por boca, tá? Mas tem, se não me engano, 8 tipos. O relacionado à arritmia, que eu tenho mais experiência por ser cardiologista e intensivista, atuando ali na UTI, é o sulfato de magnésio. Que ele serve, na verdade, serve para duas coisas, né? Ele ajuda a arritmia ventricular, ele ajuda a limpar, a diminuir essa arritmia ventricular, principalmente quando está com magnésio baixo, ajuda. Tem um tipo específico de arritmia que chama torsades e pontes, que parece uma gravata, uma arritmia ventricular que ela faz o desenho de uma gravata. E essa arritmia responde muito bem à reposição de magnésio. Então tem essa situação e pode ajudar a tratar uma arritmia grave. E limpar algumas arritmias também que não são tão graves no dia a dia, a reposição, se ele estiver baixo. E outra coisa é o sulfato de magnésio também para gestante, no caso de pré-eclâmpsia, e caso ela tenha pressão alta, ele pode ajudar a prevenir as crises convulsivas, não progredir de pressão alta para uma crise convulsiva na gestante com pressão alta, tá? Então, e o magnésio também pode ajudar na qualidade do sono, para melhorar o sono, mas tem vários tipos de reposição, como eu falei. Eu citei 2 aqui, né? O sulfato e o biciglinato VO e o sulfato de magnésio endovenoso. Vou responder mais uma aqui. É a última que tinham feito para mim nos stories, tá? Qual sua opinião sobre ablação cardíaca? Eu vou responder uma pergunta. Tem uma assinante que é muito participativa, que ela tem uma questão do familiar, que já teve recentemente, tem DPOC, tem enfisema pulmonar, e o familiar teve arritmia cardíaca, porque ela tem uma das 4 cavidades do coração. O coração tem 4 cavidades, os ventrículos e os átrios. O átrio esquerdo, quando ele dilata, quando ele faz uma dilatação moderada, ele aumenta o risco de entrar nessa arritmia, que é a arritmia mais comum, principalmente nos idosos, e que chama fibrilação atrial, que ela é rápida e irregular, chega a 150, 180 de média de frequência. E aí, nessa situação, se você já está há bastante tempo com essa arritmia, é mais difícil de reverter. E se você está com o átrio esquerdo com aumento muito importante, é mais difícil de reverter a arritmia. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Evitar que entre na arritmia, com antiarrítmicos, controlando a pressão, evitando que o átrio esquerdo dilate, controlando a oxigenação também. Tá? Se você controla a oxigenação, não deixa baixar o oxigênio no sangue, no pulmão, também evita que entre a arritmia. A Cassione, sobrenome dela, depois assiste, que tem orientação para você, Cassione. E
Vou responder a última pergunta, tá? Anne, vale? A gente já está passando da meia hora, depois a gente faz com certeza outras e a gente vai estreitando aí a comunidade, os laços, para responder mais dúvidas e ajudar cada um de vocês. Anne Vale, tenho 26 anos, em abril infartei, precisei colocar stent na marginal, faço uso contínuo de clopidogrel. Descobri que estou com colesterol alto e por conta disso apresentei infarto, uso ciprofibrato. Na verdade, Anne, o ciprofibrato ele é mais usado para tratar triglicérides. Tá? E a gente geralmente inicia com medicamento para triglicérides quando ele está próximo de 500, que aí existe um risco maior de pancreatite, na verdade, não de evento cardiovascular. E o que a gente costuma tratar, os medicamentos de primeira linha para a gente tratar o colesterol alto, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, são as estatinas, que é a simvastatina, que é a mais comum, que não é tão potente, a atorvastatina, que é a mais potente que a gente tem no SUS, e tem a rosuvastatina, que é a mais potente entre as estatinas, que é até um pouco mais potente do que a atorvastatina, que tem no alto custo do SUS. Tá? Esse é o que a gente faz de usual, mas dá para ter outras associações para tratar o colesterol, como ezetimiba e o inibidor da PCSK9, só que é uma medicação de bem alto custo, assim, que não tem no SUS, nem no alto custo. Ok? Obrigado, Tereza Pelaio, por também participar. Carolina, Ju Ambrósio, Fátima Lima, Adriana Reiser, boa noite. Boa noite a todos. Depois, nas próximas lives, eu vou respondendo mais perguntas, ok? Espero que tenham gostado. Participem. E esse vídeo depois eu vou deixar gravado no YouTube. O endereço é o mesmo que esse do canal do Instagram, ok? Uma ótima noite para vocês.